As ações da resseguradora IRB têm passado por forte volatilidade ao longo dos últimos dias e eu trouxe aqui o nosso diretor de conteúdo, Jean, que vai explicar um pouco mais a respeito do que está acontecendo. Explica mais, por favor, Jean. E aí, Thiago, e aí, galera? A história da IRB Brasil, a resseguradora IRB Brasil, certamente é uma das mais tumultuosas desse início de ano aqui na Bolsa Brasileira. Vou contar um pouco para vocês da história então. Tudo começou quando no início de fevereiro a gestora carioca Esquadra lançou uma carta ao mercado dizendo que ela havia manipulação contábil no balanço da IRB Brasil. Isso fez com que as ações da empresa caíssem cerca de 30%, isso foi mais ou menos ali por volta do dia 10 de fevereiro. No final de fevereiro, por sua vez, uma matéria do jornal O Estado de São Paulo dizia que a Berkshire Hathaway, que é a empresa do mega investidor americano Warren Buffett, tinha dobrado a posição que ela tinha na IRB Brasil. Havia um boato de muitos anos, de muitos meses já, de que a Berkshire tinha, de fato, uma participação na IRB, mas esse boato nunca tinha sido confirmado por ninguém, e essa matéria do Estado de São Paulo, citando fontes, dizia que a Berkshire tinha aumentado a sua posição. Isso fez com que nos dias seguintes à matéria, as ações da empresa subissem até 7%, ou seja, recuperando um pouco da perda que havia acontecido no início de fevereiro. Lembrando que isso aconteceu agora, na última semana, a IRB foi uma das únicas empresas que subiu no meio de toda aquela semana que todo mundo caiu por causa do coronavírus. Logo depois de anunciar que a Berkshire estava aumentando a posição na IRB Brasil, uma executiva que representa a Berkshire no Brasil para alguns casos, uma advogada na verdade, foi indicada para o Conselho Fiscal da IRB. E com isso, o mercado tomou também como se fosse mais um posicionamento da empresa do Warren Buffett em direção a uma aproximação da IRB Brasil. Ontem, no dia 3, em uma teleconferência com analistas sell-side, a própria diretoria da IRB Brasil confirmou que existia essa posição da Berkshire na empresa. Então eles confirmaram oficialmente que a empresa do Warren Buffett era uma investidora da IRB Brasil. Mas muita gente no mercado brasileiro estava desconfiando, que estava meio estranha essa história, porque a Berkshire não havia divulgado nada dizendo que tinha posição, e ao mesmo tempo, quando uma empresa ou uma pessoa tem uma posição de mais de 5% em uma empresa aberta, isso tem que ser divulgado publicamente. Isso também não tinha acontecido. Então, o mercado brasileiro começou a desconfiar. Várias pessoas no mercado estavam desconfiando que tinha algo errado aí. Isso até ontem à noite, quando a própria Berkshire anunciou por meio de uma nota que nunca teve, não tem e não quer ter uma posição acionária na IRB Brasil. Isso fez com que hoje as ações da IRB Brasil abrissem o mercado caindo cerca de 25% e no pior dos momentos, a ação chegou a despencar cerca de 40%. Ou seja, o valor de mercado da IRB Brasil estava caindo cerca de 40% em relação ao fechamento do pregão de ontem. Isso fez com que toda a imprensa passasse a cobrir esse caso também, e hoje de manhã a agência Estado, que também é do jornal O Estado de São Paulo, trouxe uma matéria dizendo que estava circulando nas redes sociais um print do que seria a composição acionária da IRB Brasil, e essa composição estaria sendo divulgada pela própria diretoria da IRB Brasil para os seus acionistas. Muito provavelmente, a matéria não deixa isso claro, mas foi um acionista que enviou isso para o Estado de São Paulo e por isso que isso deu origem à primeira matéria, que depois foi desmentida pela própria Berkshire. Então, pelo menos o que essa matéria do Estado de São Paulo indica é que saiu de dentro da empresa essa divulgação de que a Berkshire tinha uma posição acionária na IRB, e isso criou esse rumor que fez inclusive com que a ação da empresa subisse nos últimos pregões, enquanto se achava que de fato a Berkshire Hathaway tinha sim ação na IRB Brasil. No Suno Notícias, que você pode ver o link aqui embaixo, a gente cobriu isso extensamente desde o dia da primeira divulgação, inclusive ontem dando em primeira mão, fomos acho que os primeiros a dar no Brasil essa nota que a Berkshire divulgou dizendo que não tinha participação na IRB Brasil. Então a gente cobriu isso extensamente, você pode ver algumas das matérias aqui embaixo. Se quiser saber mais informações sobre o mercado financeiro, é só me seguir, @noticiascomjean, tá aqui. Todo dia eu posto lá as principais notícias do mercado, inclusive notícias como essa. É isso, Thiago, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jean. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha, e se quiser estar sempre antenado sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos, se inscreve no canal. A gente se vê nos próximos vídeos.